Todos acharam? Você pode falar um amém? Se você achou, você pode dar um glória a Deus aí, querido? Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos nós, ainda sendo ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor à sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Verso 9: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Verso 12, concluindo: da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Amém? Queridos, é só até aqui. Eu quero meditar com vocês hoje em uma pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos aqui, vamos tentar responder ela à luz da palavra. E a pergunta parece muito fácil de responder, mas quando nós observamos algumas passagens bíblicas, essa pergunta parece que já não fica mais tão simples. E eu quero fazer essa pergunta: Deus ama o pecador? Muito rápido de todo mundo falar sim, Deus ama o pecador. Bom, primeiro a gente precisa entender o estado miserável do homem, que todos nós estamos em pecado. A Bíblia fala que se alguém diz que não tem pecado, esse faz de Deus um mentiroso, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, amém? Então nós sabemos que todos aqui têm culpa no cartório, todos nós. Alguém um dia me perguntou se: pastor, você acredita em predestinação de salvação? Você acha que alguém vai ser, quem está para ser salvo já está escrito e está pronto, está declarado, e é aquilo e ponto? E eu disse para aquele irmão, para aquela irmã, disse assim: olha, se nós estamos predestinados à salvação, eu não tenho tanta certeza, mas que nós estávamos todos predestinados à morte eterna, isso sim eu tenho certeza. Não há nenhum de nós que poderíamos alcançar a obra de salvação por nós mesmos. Ontem nós estivemos aqui com os jovens e nós lemos João capítulo 15, que fala da videira verdadeira, e diz que vocês não podem dar frutos por si mesmos. Vocês precisam dar frutos enxertados na videira, o que foi o que Jesus falou. Por isso, querido, nós não podemos olhar para o nosso Senhor e ter Ele como um fim. E eu tenho falado muito isso, mas é algo que na prática parece muito desafiador, porque quando nós estamos às vezes afastados do Senhor por algum motivo, nós temos dificuldade de nos aproximarmos dele de novo. Como por exemplo, alguém está prestes a se batizar nas águas. A gente tem algum irmão aqui que ainda não é batizado nas águas? Deixa eu ver se tem. Não? Glória a Deus. Mas olha, o Murilo, né? Rian. Tem o pessoal que não está levantando a mão assim, bem devagarzinho assim. Então alguns irmãos aqui têm ainda essa oportunidade, dessa escolha de se batizar nas águas. E eu acho que até é um tempo oportuno da gente começar a pensar no batismo aí no final do ano, tá bom? Aí vocês que não se batizaram, se encorajem. E eu quero te encorajar pelo seguinte fato: que nós muitas vezes demoramos muito para decidir algumas coisas que estão voltadas a nos aproximarmos de Deus. Como alguém pode falar assim: olha, eu não vou me batizar ainda porque eu ainda tenho umas coisas para acertar.
Ou quando a gente vivia numa religião onde falavam da ceia de um jeito diferente, como a gente vê hoje. As pessoas não tomavam da ceia porque estavam em pecado. Só que olha só como que é o nosso posicionamento. O que é mais fácil? Abandonar o pecado e vir para a ceia? Ou abandonar a ceia e continuar no pecado? É continuar no pecado é mais fácil. Continuar no pecado é muito mais prazeroso para a carne. Continuar no pecado alimenta a alma. Então as pessoas têm dificuldade às vezes de dar um passo na direção do Senhor, porque elas acreditam que elas ainda não são dignas. Eu digo uma coisa para você, meu irmão, pode ver isso como uma notícia ruim ou como uma notícia boa, mas é uma verdade para nós. Nós não seremos dignos nunca. Você pode se internar como chama o lugar onde ficam os monges? Um templo desses de monges assim, ó. Monastério, isso. Então a gente pode se internar lá, se enfiar numa Bíblia e orar 20 horas por dia, dorme só 4, e ora e lê Bíblia, e nós não seremos dignos. Nós não seremos dignos, até porque quanto mais nós conhecemos da santidade de Deus, mais nós temos consciência do pecado que é em nós. Então é como diz lá em Isaías, capítulo 6, do verso 1 em diante: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então veio um anjo em minha direção, com um tição tirado do fogo, e tocou e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Quando você está diante de uma manifestação da glória de Deus, da santidade de Deus, a sua consciência de pecado aumenta. Por isso você vai, jejua, ora, se prepara, e você vai se apresentar diante do Senhor. E aí quando você chega lá, você percebe que você ainda não é nada daquilo que você estava imaginando. Ontem eu disse também que por várias vezes eu pensei que estava pronto, mas eu tomei um tapa na cara e fui colocado no meu lugar de novo. Deus ama o pecador? Quando a gente olha para essa pergunta, a gente fala com muita facilidade: sim, Deus ama. Mas há dois tipos de pecadores, eu vou te chamar assim, tá? Dois tipos de estilo de vida. Porque a Bíblia fala que não há ninguém que não tenha pecado. Ou seja, como eu disse agora há pouco, todos nós temos uma conta para pagar. Todos nós temos um boleto que vai chegar. No dia que a gente se apresentar diante de Deus, vai ter um boleto para a gente pagar diante dele. Amém? Só que acontece o seguinte: alguns homens tentam viver em santidade e evitam o pecado com as suas forças, na medida daquilo que o Senhor entregou para ele. E aí a gente pode até entrar num outro lugar aqui, mas bem rapidamente, só vou abrir um parênteses aqui: não há nenhum pecado que você não possa suportar, porque antes o Senhor traz todo escape. Então nós não temos desculpa, na verdade, mas nós pecamos. Só que há uma diferença entre o homem que peca vez ou outra e do homem que vive no pecado e que rejeita o Senhor. Nós estamos empenhados em agradar a Deus e viver de acordo com a vontade dele, amém? Nós estamos empenhados em viver em santidade, nós estamos empenhados em obedecer a voz do Senhor. Nós nos arrependemos quando nós pecamos, nós nos entristecemos logo quando a gente sai de um momento de pecado. Isso por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Uma vez um amigo falou assim: ô Dan, cara, eu dei uma pisada feia na bola, cara. Eu bebi de novo e não fiquei bem. Já era crente, convertido, tomou uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, aí com esses guaraná a mais na cabeça percebeu que ficou meio fora de si, começou a ficar meio valentão. E ele veio falar comigo, falou assim: cara, o Espírito Santo de Deus ele falou assim: eu fiquei muito incomodado. Ele não falou Espírito Santo de Deus, ele falou assim: eu fiquei muito incomodado pelo que eu fiz. E eu disse a ele: glória a Deus por isso, porque é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você e que ele está te levando para um lugar de santidade. Porque quando você não se incomodar mais com o pecado, isso pode ser um sinal terrível. Se você estiver no pecado e não se incomodar mais por ele, não se entristecer quando você pecar, pode ter certeza, você precisa
se voltar ao Senhor de uma forma muito mais intensa, porque você está completamente desligado da videira. Então há um tipo de pecador que vive no pecado e que quando alguém fala para ele assim, olha, Jesus Cristo é salvação, e é Ele quem é o modelo de obediência para você, para mim, e nós temos que seguir esse caminho. E aquela pessoa diz, eu não quero saber de Jesus. Para mim não interessa Jesus, Jesus é o bar. Meu Jesus é o prostíbulo, meu Jesus são os vícios, meu Jesus não é esse Jesus que você fala aí. Não vou atrás de igreja que o pastor vai só pedir dinheiro e aquela coisa toda que vocês conhecem. E esse tipo de homem que rejeita a palavra do Senhor e que escolhe viver no pecado, ele é diferente do homem que peca esporadicamente. E diante do Senhor tem diferença. A Bíblia fala assim, a Bíblia não fala que não há pecadinho e pecadão, nós falamos, né? A gente fala assim, não existe pecadinho e pecadão, mas isso não está na Bíblia. Lá em João, acho que na primeira carta de João, ele diz assim que há pecados que são para a morte e há pecados que não são. Então para mim tem grau de consequência para cada pecado. Eu acredito sim que uma mentira boba, vamos chamar assim, entristece o coração de Deus, mas um assassinato, um homicídio, um roubo, entristece também. Mas eu acredito que uma coisa entristece mais do que a outra, amém, queridos? Vocês percebem esse tipo, vocês têm essa sensibilidade também? De que há sim um grau de ofensa no pecado? Vocês conseguem entender que há um grau de ofensa no pecado? Tanto que o próprio Jesus disse que tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa passagem é difícil da gente entrar nela e começar a se aprofundar. Mas eu acredito que quando eu falo assim que tem um único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia do Espírito, contra o Espírito Santo, alguns irmãos podem pensar assim, mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Alguém pensou ou não? Amém. Então vamos tentar abrir um outro parênteses aqui. Qual que é a obra do Espírito Santo? Qual que é a tarefa do Espírito Santo na Trindade? É revelar Jesus. O Espírito Santo de Deus tem várias tarefas na sua dispensação, né, que é no governo dele hoje sobre a igreja, no auxílio dele hoje sobre a igreja. Mas o principal é que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence o homem que Jesus Cristo é o modelo de justiça. É Ele quem convence o homem que ele está num estado miserável de pecado, amém? E o que é blasfemar contra o Espírito? Blasfemar contra o Espírito é rejeitar a obra dele. Blasfemar contra o Espírito é não aceitar a verdade que ele traz para os nossos corações, que é de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a salvação. Amém? Tanto que eu posso aqui dizer com alguma segurança de que o único pecado que pode levar alguém para o inferno é de não crer em Jesus. Ô pastor, isso é perigoso. Do jeito que você falou parece heresia. O que é que eu quero dizer? Quando você conhece a Jesus verdadeiramente e quer andar com Ele, a vitória sobre todos os pecados que você tinha vai começando a ser comum. A vitória sobre o pecado vai começando a ser manifesta na sua vida. Você vai tentando vencer o pecado porque você creu em Jesus, amém? Agora, quando alguém não crê em Jesus, ela não se importa com o pecado, porque não há um padrão de moralidade para ela bíblico. Talvez só um padrão de moralidade da educação dela na casa dela. Então quando alguém fala, você pode falar assim, cara, você acredita em Jesus? A pessoa não responde que acredita, ela fala assim, olha, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom pai, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Eu digo para essa pessoa, olha, se além de você não crer em Jesus, você ainda fosse ruim, você ia atrapalhar bastante a sociedade. Obrigação sua ser bom. Obrigação sua ser um bom marido, obrigação sua. Mas não é isso que vai fazer você alcançar a salvação. Aonde está a salvação? Em Cristo, na cruz, na morte e ressurreição do nosso Salvador, amém? E aí eu vejo algumas passagens bíblicas que o Senhor diz assim, em Romanos, Novo Testamento, Paulo citando o Antigo, mas falando como uma verdade. Ele disse assim, disse o Senhor, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E aí você vê Pedro escrevendo assim, se ele não poupou nem mesmo aos anjos que estavam no céu, que dirá nós então, quando chegar o dia da ira?
E aí a gente já começa, opa, peraí, tem uma vírgula nesse sim, se Deus ama mesmo o pecador ou não. Porque e agora? O que a gente vai fazer? Se Ele não poupou nem mesmo aos anjos, Ele também não vai poupar o pecador. Essa resposta ela não é tão simples de responder como a gente tinha no começo. Mas vou falar uma coisa para vocês, queridos. Apesar de ser um pouco polêmico o jeito como eu estou abordando aqui, eu quero já começar a certificar vocês de algumas coisas que a gente precisa ter certeza em nosso coração. O Senhor Jesus se ofereceu para todos. Vocês devem saber, vocês podem falar comigo, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou o que, gente? O mundo. Deus amou o evangélico? Só o evangélico? Não. Deus amou só o católico? Deus amou só... Não. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Agora a cruz de Cristo ela está disponível a todos. Só que nem todos darão uma resposta. No tempo em que Jesus andou na terra, Ele mesmo não conseguiu, vou chamar de convencer, tá? Mas não é essa a palavra. Mas Ele não conseguiu convencer a todos de que Ele era o Messias. Até essa foi a causa da morte dele. Porque muitos tinham raiva desse Jesus. E por isso que nós oramos aqui pedindo que Israel se converta a Jesus. Porque Israel só conhece o Pai, não conhece o Filho. Existem alguns judeus que são sim messiânicos, que acreditam em Jesus, mas vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Jesus, Deus, Ele amou o mundo e Jesus se deu a todos, se ofereceu a todos, mas Ele mesmo, enquanto pregava, não conseguiu convencer a todos. Ele mesmo declarou uma palavra de juízo sobre um povo que escolheu o pecado ao invés de escolher a obra de salvação. E ele disse: ai de ti, Betsaida, e pobre de ti, Corazim, porque se houvesse os milagres que houveram aqui dentro desse território, lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Por isso haverá maior rigor no dia do juízo para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E agora, Deus ama o pecador, querido? Se o próprio Jesus, a manifestação da graça de Deus, a manifestação do Novo Testamento, da nova aliança, da aliança de vida e não de morte, disse que haverá maior rigor para aqueles que não se convertem, o que nós podemos dizer agora? Senhor, o Senhor ama mesmo o pecador? O próprio Jesus disse que Sodoma e Gomorra foi destruída por uma chuva de fogo. E o Senhor Jesus disse que haverá maior rigor ainda para Betsaida e Corazim. E agora, meus irmãos, o Senhor ama o pecador? Eu tenho um outro tema que eu quero trabalhar, que é o limite da paciência de Deus. Eu acho que tem um lugar que até o Deus que é tão longânimo como Ele é, e que nós sabemos que Ele é, porque nós demos muito trabalho, estamos aqui até hoje, o Senhor tem nos aceitado aqui. Amém ou não amém? Quem conhece a longanimidade de Deus? Ou seja, um ânimo longo dEle, amém? Todos conhecem, né? Nós demos muito trabalho para estar aqui, amém? E o Senhor nos permitiu estar aqui até hoje. Mesmo com toda essa longanimidade, chega uma hora que Ele fala para o profeta assim: por que você chora por causa de Saul? Eu mesmo já o rejeitei. Acabou a paciência de Deus com Saul. O que nós precisamos tomar cuidado, queridos, é que Deus ele não é feito de um único atributo. Deus ele é amor. E eu creio que esse é o maior atributo de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. Que coisa linda, gente, pensar que Ele não tem amor, Ele é amor. Olha que diferença. Que todo amor que você tem por qualquer coisa que seja santa aqui nessa terra, foi o Senhor Deus quem manifestou isso em você. Se você ama teu marido, é porque Deus está manifestando quem Ele é na sua vida. Se você ama o seu irmão, é Deus quem está manifestando isso em você. Deus é amor. Mas não é o único atributo de Deus. Deus é justiça. Deus é misericórdia.
E Deus tem muitos outros atributos. Mas vou falar uma coisa para vocês, queridos. O amor de Deus é grande demais. E ninguém é capaz de medir esse amor. Mas há um atributo de Deus que Ele não pode dispensar, que é a justiça. Por isso os pregadores da hipergraça precisam tomar cuidado com o que eles estão falando. Eu fiquei com muita vontade de dar um abraço num pregador de hipergraça, que uma vez eu fui ver ele assistir e falar para ele assim: cara, muito obrigado, porque a partir de hoje eu vou pecar sem peso na consciência, porque a sua mensagem fez isso em mim. Sua mensagem me deu permissão para pecar à vontade, porque é isso que você prega. Dê serviço ao reino de Deus, dê serviço ao evangelho, porque não há evangelho sem renúncia, pastor Eudes. Não há evangelho sem abandono do pecado, não há evangelho sem arrependimento, não há evangelho sem um abandono de uma vida velha e de um início de uma caminhada com uma vida nova, de alguém que não só abandonou o erro, mas que passou a fazer a coisa certa. Não há como viver evangelho se não houver arrependimento. E aí, Deus ama o pecador ou não, pastor? Nós olhamos para a palavra do Senhor, e nesse trecho que nós lemos de Romanos capítulo 5, diz assim que Ele amou e se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Só que agora nós precisamos dar uma resposta à cruz de Cristo, amém, queridos? Pastor, mas o senhor está ensinando algo que aqui todo mundo já deu essa resposta. Não, nós precisamos dar uma resposta à cruz de Cristo todos os dias, pastor Eudes. Porque talvez a gente crucifique Ele de novo quando a gente peca, numa linguagem figurada. Talvez a gente cancele todo o ministério, vida e trabalho de Jesus quando a gente cai de novo no erro. E quem fala aqui, lógico, vocês sabem, é alguém que já tem vivido também dias de dificuldade, e às vezes de tropeços, e que tem que levantar e continuar de novo e buscar essa graça e misericórdia de Deus. A Bíblia fala lá em João, acho que 1 João 2, 1 e 2, se eu não me engano: conhecereis o Senhor teu Deus e não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado fiel e justo, que é Jesus, e é Ele que intercede por vocês. Olha, queridos, eu falei aqui que o Senhor se entregou porque Deus amou o mundo. Mas o mundo precisa conhecer o evangelho com toda a carga que ele tem de amor e de ofensa. A gente não pode tirar a carga de ofensa que há no evangelho, e também não pode tirar a carga de amor que há no evangelho. O evangelho do Senhor é salvação. O evangelho do Senhor é vida. O evangelho do Senhor é promessa. O evangelho do Senhor é vida eterna. O evangelho do Senhor é caminho. O evangelho do Senhor é a porta. O evangelho do Senhor é a restauração. O evangelho do Senhor é regeneração. Mas o evangelho do Senhor é arrependimento. O evangelho do Senhor é vida em santidade. O evangelho do Senhor é modelo de obediência. O evangelho do Senhor é para nós um manual de vida. O evangelho do Senhor é completo e ninguém pode tirar nada. Porque a Bíblia fala que se alguém acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa dessa palavra, que seja considerado maldito, que seja considerado cancelado, anátema. Porque a palavra de Deus não precisa de aditivos, e a palavra de Deus não precisa de distrações. Tudo que está na palavra de Deus pode ser carga de amor ou uma carga de ofensa necessária ao homem. E se ele tirar uma das coisas e ficar só com a outra, esse homem vai adoecer e não vai viver a plenitude do que Deus tem para ele. Queridos, nós podemos afirmar com bastante certeza, sim, que Deus ama o pecador, porque nós pecamos até hoje, e nós éramos pecadores e fomos encontrados por Jesus. E porque nós temos muitas passagens bíblicas que nos mostram que o Senhor Jesus, Ele nos amou. E eu tenho a impressão até de que tem mais passagens bíblicas que nos assegura que o Senhor nos ama do que
as que podem dizer o contrário disso. O que eu quero considerar com os irmãos é que há um atributo de Deus que não pode ser removido, e ele vai ser manifesto todas as vezes que um pecador se arrepender. A igreja, ela procura às vezes viver sinais, maravilhas e prodígios, e isso está biblicamente correto. A igreja precisa experimentar os dons e fluir nos dons, mas a Bíblia nunca disse que há festa no céu quando um paralítico levanta. A Bíblia nunca disse que há festa nos céus quando um morto ressuscita. Os irmãos sabem quando há festa no céu? Quando o quê? Aí quando todos falarem eu continuo pregando. Quando glória a Deus. Então a gente sabe que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. O pecador já foi amado por Cristo na cruz, foi amado por Deus entregando o seu Filho. Mas agora precisa haver uma resposta de arrependimento para que ative a misericórdia de Deus. E a misericórdia é considerada um fenômeno da vontade e é uma disposição de perdoar crimes. A misericórdia de Deus é capaz de tirar as sentenças de morte que estavam sobre nós por causa do nosso pecado. E nós vamos viver cada vez mais essa misericórdia de Deus, conforme nós avançarmos na nossa consciência de pecado. Eu falei aqui agora há pouco que muitas vezes pensei que estava pronto, e um tapa na cara me colocou no meu lugar. Isso é o trecho de uma música. Eu não sei se os irmãos ainda escutam esse tipo de coisa, mas o Resgate canta uma música assim. E ele fala que quando eu pensei que estava pronto, um tapa bem na face me colocou no meu lugar. Quando eu me senti santo, tudo deu errado e não pude consertar. E o que acontece, queridos, é que nós precisamos ter sempre em nós a consciência completa que o Evangelho nos deu. E eu já preguei sobre isso e falei aqui 1 hora sobre isso, mas eu vou falar bem rapidamente que nós precisamos ter a consciência, em primeiro lugar, do pecado. Jesus uma vez disse sobre uma mulher que era pecadora, que ele falou assim: essa mulher vai amar muito mais, porque ela muito mais foi perdoada. E ele até fez uma analogia ali para os discípulos. Falou assim: gente, se alguém deve 50 e outro deve 5.000, eu não lembro bem os números aqui agora, mas vai comigo aí. Se alguém deve 50 e outro alguém deve 5.000, e os dois são perdoados, quem vai amar mais? Aí os discípulos responderam: provavelmente aquele a quem mais foi perdoado. E aí Jesus disse: vocês responderam certo. Porque ao que muito for perdoado, muito mais vai amar. Aí você pode pensar assim, anexando essa passagem que eu acabei de falar com aquela de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode dizer assim: então não é melhor que vivemos não é melhor quanto mais pecarmos, mais a gente vai ser perdoado, mais a gente vai amar? É lógico que é uma pergunta óbvia, retórica, não precisa de resposta, né? Mas é a pergunta que o próprio apóstolo Paulo fala depois de dizer isso. Ele fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então viveremos ainda mais em pecado? E aí ele continua: obviamente que não. O que o Senhor quer nos ensinar aqui é que quem mais tem consciência do próprio pecado, mais vai amar o Senhor. É aquele homem que se apresentou diante de Deus, o publicano, né? E o religioso. É isso, gente? O publicano e o religioso, né? O fariseu, né? E o publicano se representaram diante de Deus. E como que foi a oração do primeiro? Ó Senhor, toda honra e glória ao Senhor, e um pouco de honra e glória para mim também. Porque eu sou obediente à tua palavra, eu guardo o sábado, eu entrego o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo, eu oro,
E eu não sou como esses pecadores. Né? O que Jesus falou sobre essa oração? Falou que essa oração não foi ouvida. Porque, queridos, diante da santidade de Deus, como eu falei agora há pouco, nós percebemos e temos cada vez mais consciência do tamanho do nosso pecado. E qual que é o outro exemplo que o Senhor Jesus nos mostrou? O publicano, que chegou diante de Deus e falou: ah, Senhor, miserável homem pecador que eu sou. Afastado da tua glória e da tua graça, porque olha o que eu fiz, olha quem eu sou. Eu sou mentiroso, eu sou um sem vergonha, eu sou um miserável, eu estou podre. Se o Senhor tiver um pingo de misericórdia, que eu não sei que eu não mereço, mas derrama essa misericórdia sobre mim, porque eu sou menor do que uma pulga, menor do que o grão de areia. E aí Jesus falou: esse sim foi ouvido. Porque isso é o quê? Consciência do pecado. Se você, irmão querido, pensa que você está pronto, eu quero te lembrar, há pecados que nós cometemos todos os dias, que precisam ser apresentados diante de Deus, e que a gente precisa ter a consciência deles e entender que o Senhor continua tendo paciência, longanimidade e amor por mim e por você, e está nos perdoando todos os dias, e assim o nosso amor pelo Senhor será ainda maior do que antes. E você acaba entendendo que o que te deixa pronto não é a sua santidade, a sua atitude assertiva, mas o que te deixa santo é a presença, a graça e a glória do Espírito Santo de Deus em sua vida, querido. O que te deixa pronto, na verdade, é o poder fornecido por Deus através do Espírito Santo para que você possa operar maravilhosamente nos lugares onde você estiver inserido em nome de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos reconciliadores, ministros da reconciliação de Deus com o homem, e há sim um preparo disponível para mim e para você, há algo pronto sim para mim e para você, estamos listos para fazer a obra do Senhor, mas não porque somos bons, mas é porque nós lembramos que nós somos pecadores, miseráveis, e que mesmo assim, o Senhor nos chamou para andar com Ele, e nos deu o poder que está no céu disponível para manifestarmos nessa terra, e alcançarmos outras pessoas. E assim esse amor de Deus sobre os ímpios, sobre os pecadores, o injusto, o iníquo, seja também disponibilizado para outras pessoas, porque como crerão se não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, no fim das contas, eu quero dizer o seguinte para você: Deus ama o pecador, Ele nos amou, a gente é prova viva disso. Porém, se o pecador não se voltar a Ele, um dia a paciência do Senhor, que tem limite, como a gente viu na palavra de Deus, vai acabar. E uma coisa interessante que a gente viu lá no desenho do Pica-Pau, a gente via que o diabo estava no inferno como se fosse a casa dele. Então chegava o Pica-Pau lá, ele espetava com o garfo como se fosse o diabo, o juízo do inferno. Querido, o inferno não é a casa de Satanás. O inferno é o lugar onde ele vai ser condenado. Só que a gente pensa, isso eu falei do Pica-Pau aqui, a Paty até riu de mim aqui, achando que lá vem coisa. Mas gente, é uma verdade que às vezes está embutida em muita gente que caminha com o Senhor há anos, achando que o diabo vai governar o inferno. Não, ele não governa nada. Lá ele vai ser envergonhado, lá ele vai ser encarcerado, lá ele vai ser queimado, lá ele vai ser castigado. E o Senhor reservou um lugar para os seus. Um lugar de glória, de salvação, um lugar para aqueles que deram uma resposta correta, mesmo sendo pecadores, tentaram avançar na santidade, na presença de Deus, amém? E aí o Senhor, Ele não ama o pecador, e aí Ele vai jogar esse pecador no inferno por causa disso? Não. Ele vai separar o cabrito das ovelhas e o trigo do joio, porque Ele ama o trigo e porque Ele ama a ovelha. Por que você tem portão na sua casa? Para que você tem porta na sua casa? Para que tem uma portaria lá no seu condomínio? Para separar você do homem violento, amém? O que Deus vai fazer um dia é reservar o povo dele, aquele que foi aceito por Ele, e vai guardar para si,
e vai afastar desse povo todo tipo de pedra de tropeço, todo tipo de risco, todo tipo de homem violento, todo tipo de malignidade, todo tipo de demônio, todo tipo de coisa que você pode imaginar que possa ser ruim, e Ele vai lançar tudo isso no inferno. Nós não colocamos alarme na nossa casa porque nós odiamos o de fora. Nós colocamos alarme na nossa casa porque a gente ama os de dentro. Amém, queridos? A gente quer proteger os de casa, e é isso que o Senhor faz. A Bíblia nos fala de muitas formas que o Senhor Jesus nos amou, que Deus nos amou, e que o Espírito Santo de Deus também faz transbordar o amor de Deus em nós. Mas nós precisamos dar uma resposta correta todos os dias a esse amor, para que não aconteça de nós também sermos atingidos pelo limite da paciência de Deus, e aí a gente não tenha mais para onde correr, não tenha mais escape. Por isso tome muito cuidado como você tem dirigido a sua vida, porque eu vou falar uma coisa para você, querido, para vocês, para mim, o juízo é ainda pior se nós errarmos. Ao que muito for dado, muito também será cobrado. Não sejam muito entre vós os que ensinam, porque esses serão julgados com maior rigor. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas agora vocês veem, então aí está a tua culpa. Vocês estão comigo? Queridos, vocês receberam muito do Senhor já. Nós recebemos muito do Senhor. Nós precisamos dar uma resposta. Porque para quem muito recebeu, muito também será cobrado.